Olá, sou Thiago Carvalho, médico oftalmologista, especialista em glaucoma da UDI Oftalmo. Vamos conversar um pouco sobre essa doença chamada glaucoma. O que é o glaucoma e quais são os seus sintomas? Glaucoma é uma doença do nervo óptico. Comumente as pessoas conhecem como sendo a pressão alta do olho, mas o glaucoma é mais do que isso. É uma doença no nervo óptico que vai matando o nervo óptico aos poucos. E à medida que o tempo vai passando, a pessoa vai perdendo a sensibilidade da visão da periferia, do campo lateral, até chegar na parte central da visão. O glaucoma é uma doença que comumente o paciente não percebe sintomas. Essa perda no campo que acontece, o paciente só percebe quando já está no estágio muito avançado da doença. Daí ser imprescindível a visita ao médico oftalmologista que avalie bem o nervo óptico do paciente para a detecção da doença e para a prevenção para que ela não chegue nesses estágios avançados, quando o tratamento da doença se torna extremamente difícil e o paciente termina por perder a visão. O glaucoma é uma doença eminentemente genética, ela é por causa genética, ela é transmitida de pai para filho. Então a história familiar, o fato de um pai ou de um irmão ter um glaucoma é um ponto extremamente importante para a avaliação do médico, porque cada pessoa que tem um pai ou um irmão com glaucoma aumenta em 4 vezes a chance de ter essa doença. Os glaucomas são variados mas o principal tipo de glaucoma é o glaucoma primário de ângulo aberto, que é o que normalmente as pessoas conhecem como sendo glaucoma, que cursa às vezes com a pressão do olho mais alta e que causa os sintomas que a gente já falou. Mas existem outros, como o glaucoma agudo de ângulo fechado, que esse já é um glaucoma que tem uma elevação da pressão muito rápida e isso causa uma dor muito forte no paciente, podendo levar até a perda do olho em pouco tempo. O glaucoma é tratado normalmente com o uso de colírios. São colírios com uso perpétuo. A pessoa tem que usar durante toda a sua vida. Todos os dias ela vai ter que colocar o colírio. Eu costumo dizer para os meus pacientes que é como se o colírio fosse o alimento para o olho dele. Vai sendo colocado diariamente, alimentando aquele olho para que o nervo óptico dele não morra ao longo do tempo. Mas também, em alguns casos, podem ser feitas cirurgias para controlar mais a doença, quando os colírios não estão surtindo o efeito que a gente deseja. Quais os fatores de risco para o glaucoma? São vários, mas o principal é a pressão do olho alta. Quando eu tenho uma pressão do olho alta, eu tenho uma chance em 2,5 vezes a mais de ter a doença. Então, se eu tenho uma pressão do olho alto, tenho que ficar muito atento. Outras coisas que podem levar ao glaucoma também. Diabetes, os pacientes têm mais chance, miopias muito elevadas. O paciente que tem enxaqueca pode ter glaucoma mais do que a população normal também. A primeira coisa que tem que ser feita na consulta oftalmológica de rotina é a avaliação do nervo óptico do paciente. Como o glaucoma é uma doença do nervo óptico, esse tem que ser avaliado, saber se tem algum indício de morte do nervo óptico, de que ele esteja sofrendo e morrendo ao longo do tempo. A partir daí, se eu tiver algum indício desse, eu tenho que partir para a avaliação mais geral, onde eu vou fazer vários exames, uma bateria de exames em que vai avaliar várias funções do olho, para a partir daí chegar à conclusão do diagnóstico ou não do glaucoma. Preciso fazer o campo visual, retinografia, tomografia de coerência óptica para avaliar a camada de fibra nervosa e o nervo óptico e também a estrutura da córnea, para saber se ela está mais grossa ou mais fina do que o normal, que também tem influência na avaliação. E principalmente a pressão. A pressão do olho, como a gente já falou, é o fator de risco mais importante para o glaucoma. Ela precisa ser bem avaliada para saber da possibilidade do paciente ter a doença ou não. Quais são as principais dúvidas que normalmente os pacientes têm quando são diagnosticados com glaucoma? Primeiro, a pressão do olho faz o olho doer? Não. O paciente não sente absolutamente nada, que ela é a doença completamente silenciosa. Às vezes as dores no olho têm outras causas que não têm relação direta com a pressão. Outra coisa,
Glaucoma tem cura? Não, não tem. Glaucoma é uma doença crônico-degenerativa, ou seja, você vai ter a doença a vida toda. Uma vez diagnosticado com glaucoma, você vai ter glaucoma a vida inteira. E outra dúvida também bastante frequente é: atividade física, tomar café, a posição, água, essas coisas influenciam no glaucoma? Não, absolutamente. Nada disso é comprovado cientificamente que leve a nos abster de alguma dessas coisas ou fazer alguma coisa. Nada na mudança da minha vida, do meu estilo de vida, tem alteração no tratamento do glaucoma. E a gente não pode deixar de falar também na prevenção. Como fazer a prevenção do glaucoma? Por ser uma doença que é assintomática, a avaliação com o oftalmologista é imprescindível. O paciente precisa visitar o oftalmologista todos os anos para que ele esteja avaliando a possibilidade dele ter glaucoma. Principalmente os pacientes que têm alguém com glaucoma na família ou alguém que perdeu a visão por algum motivo, ou os pacientes que tenham a pressão do olho já alta. Esses pacientes principalmente precisam avaliar anualmente para saber se está tendo morte ou lesão no nervo óptico. Gostaria de agradecer ao programa Espaço Saúde e dizer que nós estamos sempre à disposição para ajudar a tirar dúvida naquilo que for preciso. Obrigado.